O Diácono Alberto, te desejo uma boa noite, mesmo com essa chuva torrencial, né? Mas a noite será muito boa. E nós estaremos dando início agora à nossa Escola Bíblica Online Semeando Vidas, onde estamos aprendendo a importância da carta, em que o apóstolo Paulo ele fala para os cristãos que viviam em Roma. E nessa nossa lição, a de número 18, nós vamos entender no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo ele nos ensina como devemos nos comportar. E passando da teologia à prática, o apóstolo Paulo, queridos, ele apresentou neste capítulo 12 diretrizes que guiarão a vida do povo remido em um mundo que hoje é este aí que nós vemos caído. Isso lá há 2000 anos atrás, né? Não é diferente dos dias de hoje. E nós devemos, nos dias de hoje, nos oferecer a Cristo como um sacrifício vivo. Nós devemos obedecer às suas ordens, amar nossos semelhantes e tomar também um especial cuidado com aqueles que são fracos na fé. E o apóstolo Paulo ele conclui esta parte deste capítulo 12 com algumas observações pessoais. E neste capítulo ele nos ensina a viver pela fé dia após dia. E ele também fala sobre a sua responsabilidade pessoal e hoje que é nossa, em consagrarmos a Deus tudo que fizermos. Nós também precisamos ter humildade e fidelidade no uso dos nossos dons. E assim nós vamos hoje entender um pouquinho esse capítulo 12. E a palavra do Senhor diz desta forma nesta noite, para que nós possamos meditar e entender um pouco mais. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Neste capítulo 1, nesse versículo 1 do capítulo 12, o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar sobre o que é o nosso culto racional? O que seria o nosso culto racional? O culto racional, queridos, significa uma adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. No Antigo Testamento, as regras de adoração, queridos, elas centravam muito em ações exteriores e muitas pessoas se esqueciam que nada disso tinha valor sem um coração voltado para Deus. Quando nós entendemos tudo que Deus é e tudo que fez por nós, nossa resposta deve ser uma vida dedicada a Ele. E o culto racional, amados, significa adoração consciente com amor, mas também com entendimento. E ele prossegue aqui no versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo
temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, né? Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E o apóstolo Paulo vai mencionando aqui os dons. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar sobre comportamento neste capítulo de número 12, versículos, né? Começamos pelo versículo de número 1, né? Em que o apóstolo Paulo, ele diz para nós nos apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele quis dizer para nós nos apresentarmos como um sacrifício? Né? Porque, de acordo com a lei, queridos, ao sacrificar um animal, o sacerdote ele deveria matá-lo, cortá-lo em pedaços e colocar sobre o altar. O sacrifício ele era importante, mas mesmo lá no Antigo Testamento, Deus deixou bem claro que a obediência, né,
do coração, ela era muito mais importante, né? E muito melhor do que sacrificar. Não é isso que o Senhor fala lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul derrotou, né, Saul derrotou os amalequitas, e o Senhor tinha exigido que ele destruísse tudo. Mas ele não, o que ele fez? Ele diz assim, e Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Aí vai Saul, pega, né, e diz ele para Samuel que os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, né, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que sacrificarem ao Senhor, né, em Gilgal. E o que Samuel fala para Saul? Né? Samuel diz para Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. E o Salmo de número 40 também fala que Deus diz, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. O Senhor não exige, né, oferta de sacrifício. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos, né, nos apresentar o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, não um sacrifício morto, como era o costume da lei, em matar o animal, cortá-lo e apresentar no altar. Mas nós devemos nos apresentar vivos, né? Porque Deus, Ele deseja que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, né? Ele não quer o sacrifício, né, de animais. Não, hoje em dia não tem mais essa prática de sacrificar animais, né? Isso significa que nós devemos deixar de lado os nossos próprios desejos para seguir a Deus. Devemos colocar toda a nossa energia, né, e recursos à disposição do Senhor, confiando nele para nos guiar, queridos. E agindo deste modo, como uma demonstração de nossa gratidão por todos os nossos pecados, eles já terem sido pagos, queridos, e perdoados. Então isso que ele quer dizer ali, que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. Porque Deus, Ele tem planos bons, agradáveis e perfeitos para seus filhos, né? Ele quer que nós nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, amados, que vivam para obedecer e honrar ao Senhor, tendo em vista que Deus, Ele deseja somente o melhor para nós e deu seu Filho, né? Seu Filho unigênito, Jesus, para tornar nossa vida possível, porque até então estávamos condenados à morte. Queridos, com toda a alegria, devemos oferecermos a Ele, a Jesus, ao Senhor, como um sacrifício vivo e colocarmos ao serviço da obra, ao serviço de Deus. E o apóstolo Paulo, querido,
ele previne isso lá no versículo de número 2. Ele fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. O que seria isso? O que devemos sermos renovados? O apóstolo Paulo, ele preveniu os irmãos em Cristo que estavam em Roma, para eles não se conformarem com o mundo que eles estavam vivendo. Porque, queridos, os cristãos prudentes, eles concluem que grande parte do comportamento mundano ele foi descartado. Entretanto, a nossa recusa e nos conformarmos com os valores desse mundo, ele deve ser muito além do comportamento e costumes. Deve estar firmado em nossa mente. Querido, deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, mudando para a sua maneira de pensar. Deixe Deus mudar o seu pensamento. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos, querido, e continuarmos a ser orgulhosos, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante. Somente quando o Espírito Santo renova, ele nos reeduca e redireciona a nossa mente. Porque quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, quando nos entregamos como sacrifício vivo em seu altar, ou seja, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa mente, ela é renovada. E nós verdadeiramente somos transformados. Devemos possuir uma autoestima sadia e importante, porque alguns têm uma péssima impressão de si mesmo. Por outro lado, outros, eles se superestimam. E a chave para uma avaliação, queridos, própria, sincera e preciosa, é conhecer a base do nosso valor, a nossa identidade em Cristo, de acordo com os padrões eternos. Sem Ele, não somos capazes de ser bem-sucedidos, mas em Cristo, nós somos valiosos, queridos, e capazes de desempenhar serviços dignos. Se utilizarmos os padrões, do mundo em relação ao sucesso e realizações, a nossa avaliação poderá levar-nos a um conceito muito elevado sobre o que valemos aos olhos dos outros. E perderemos de vista o nosso verdadeiro valor aos olhos de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 3. Porque pela graça me é dada, e digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos valiosos em Cristo. Nossa avaliação, ela pode até nos levarmos a um conceito elevado, mas nós perderemos de vista o nosso verdadeiro valor aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, querido, ele fez um exemplo, ele usou o próprio corpo, falando que são vários, Temos muitos membros, e ele usou o próprio corpo para ensinar como os cristãos ele devem ver e trabalhar juntos. Assim como os membros do corpo eles funcionam sob o comando do cérebro, também os cristãos eles devem trabalhar juntos sob o comando e autoridade de Jesus Cristo. Porque, queridos, Deus ele nos dá
muitas habilidades e dons para que nós possamos edificar a sua igreja. Para usarmos eficientemente, nós devemos entender, o primeiro, devemos entender que todas as nossas habilidades, todas as nossas habilidades, todos os nossos dons, eles vêm de quem? De Deus. E 2, devemos entender que nem todos são dotados das mesmas habilidades e dos mesmos dons. Então, nem todo mundo é Neymar, nem todo mundo sabe tocar bem um instrumento musical. São dons que Deus dá a cada um. E o terceiro, saber quem somos e o que fazemos de melhor, Se é pintar a igreja, pinte. Se é limpar o banheiro, limpe. Se é ficar na recepção, se é estar na mesa de som, devemos saber, queridos, onde nós, o nosso dom se encaixa melhor. 4, dedicar nossas habilidades, nossos dons ao serviço de Deus, não para alcançar sucesso pessoal, não. O importante, é nós trabalharmos na obra do Senhor. E o 5, estar disposto a empregar as habilidades e os dons que temos com todo o nosso coração, colocando tudo à disposição da obra de Deus, sem reter coisa alguma, querido. No versículo de número 6, do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E o que o apóstolo Paulo lhe diz, quer nos ensinar nesse capítulo 6, nesse versículo 6, sobre dons? Ele diz que os dons de Deus, eles diferem quanto à sua natureza, que é poder e eficiência, e de acordo com sua sabedoria e bondade, não conforme a minha e a sua fé. Não. Deus deseja conceder-nos o poder espiritual necessário e apropriado para desempenharmos cada uma de nossas responsabilidades. Para isso que Deus nos dá dons. Mas não podemos obter mais habilidades e dons mediante o nosso esforço e nossa determinação para nos tornarmos servos ou mestres mais eficientes. Então, o apóstolo Paulo diz que não é dessa forma. Nós não vamos nos tornar melhores. Deus é que nos concede os dons. Deus que concede os dons para a sua igreja, distribui a fé e o seu poder conforme a vontade dele, querido. É tudo conforme a vontade de Deus. E a nossa tarefa é sermos fiéis e procurarmos formas de servir aos outros com aquilo que Cristo já nos deu. Porque nas Escrituras, querido, profetizar nem sempre significa predizer o futuro, falar do futuro. Não. Significa também declarar a mensagem de Deus através dos dons espirituais para consolar, edificar e exortar. Observe, queridos, que existe uma lista de dons. E imagine o tipo de pessoa que recebeu cada um deles. Imagine. Os profetas são geralmente corajosos e articulados. Os servos e ministros do Evangelho que exercem o ministério, eles são fiéis
e leais. Os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro. Os encorajadores e exortadores, eles sabem motivar os seus semelhantes. Eles sabem motivar as pessoas. Aqueles que repartem, eles são generosos e dignos de confiança. E os líderes, eles são bons organizadores. E também bons administradores. Aqueles que exercitam misericórdia, amados, né? Eles demonstram bondade. São pessoas atenciosas, que se sentem felizes ao dedicar seu tempo aos outros. Pessoas que param tudo que está fazendo, vai lá no hospital para orar pelo doente, ele se sente feliz, né? São pessoas que têm a misericórdia, vê que o irmão está lá, né, no leito, às vezes de dor ou de morte, e o irmão para tudo e vai lá. São pessoas felizes, dedicam o seu tempo aos outros. Seria muito difícil, queridos, uma pessoa ter todos os dons, todos esses dons. Um profeta ousado, ele geralmente, queridos, ele não é um bom conselheiro. Aquele que contribui com generosidade, ele poderia até falhar como um líder, não ser um bom líder. Ao identificar os nossos dons, nós devemos perguntar a nós mesmos, como poderemos usá-los para edificarmos, não a nós mesmos, mas a família de Deus. E ao mesmo tempo, perceba que ter todos os dons, ele não garantirá a alguém, querido, fazer todo o trabalho da igreja. A pessoa pode ter todos os dons possíveis e imagináveis, mas ele não vai conseguir fazer todas as tarefas da igreja, né? Então, nós devemos ser gratos às pessoas cujos dons, elas são completamente diferentes dos nossos, né? Devemos deixar que as virtudes, elas compensem as fraquezas de todos os outros. Devemos ser gratos, querido, porque os dons destes, né, dos nossos irmãos, eles compensam as nossas deficiências. Porque somos um corpo e juntos nós podemos edificar a igreja de Cristo. Somente juntos. E o apóstolo Paulo fala no versículo de número 9, né? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não devemos ter um amor fingido, porque a maioria de nós, né, aprendeu a ser cortês com os outros, a falarmos gentilmente, evitarmos ofender os sentimentos alheios, né? E parecer interessado até no bem-estar do outro. Podemos até ser muito habilidosos, fingir compaixão. Quando ouvimos, né, as necessidades alheias, ou quem sabe uma indignação, quando sabemos que alguma injustiça ocorre, né? Então, nós até parecemos ser amáveis, mas Deus, Ele nos conclama a um amor sincero nesse versículo de número 9. E real, que vai muito além da hipocrisia e de um comportamento meramente polido.
O amor sincero, querido, ele exige concentração e esforço. Significa ajudar os outros a tornarem-se pessoas melhores. Isso exige o nosso tempo. Dinheiro também envolve. E envolvimento pessoal, querido. Nenhum indivíduo ele tem capacidade de expressar amor a uma comunidade inteira, né? Nós vemos até na nossa própria igreja os tratamentos, né? Nem todo mundo se trata de forma igual, não vai acontecer isso. Mas o corpo de Cristo, querido, ele pode fazê-lo, né? Dessa forma. Procura as pessoas que precisam ser amadas e peça a Deus para mostrar as maneiras pelas quais você e seus companheiros de fé podem demonstrar o amor de Cristo a uma grande comunidade como a Igreja Semeando Vidas, né? Porque podemos honrar os nossos semelhantes de duas maneiras. Uma inclui outras motivações. Honrarmos nossos chefes para que nos recompense, nossos empregados para que trabalhem com mais afinco, os ricos para que contribuem para a nossa causa, os poderosos para que usem seu poder em nosso benefício e não contra nós. A maneira de honrar a Deus, ela envolve o amor, querido. E como cristãos, nós honramos as pessoas porque foram criadas à imagem de Deus, porque são nossos irmãos em Cristo e porque têm uma contribuição única para fazer para a nossa igreja. Será que a maneira de Deus honrar os outros parece ser muito difícil para a sua natureza competitiva? Por que não tentamos sobrepujar os outros na maneira de demonstrar respeito pelos semelhantes? Devemos colocar o outro em primeiro lugar, queridos, porque este é o mandamento. Este é o mandamento. E o versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz que comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. O que o apóstolo Paulo quis falar sobre isso? A hospitalidade cristã, queridos, é diferente de uma reunião social. Nesta existe a figura do anfitrião. A casa deve estar impecável, o alimento muito bem preparado e abundante. O anfitrião ele deve parecer estar à vontade, de bom humor. A hospitalidade, ao contrário, ela visa as necessidades do hóspede, um lugar para alojá-lo, um alimento nutritivo, um ouvido atento ou apenas uma boa acolhida. A hospitalidade ela pode ser encontrada até em uma casa desarrumada, em uma mesa de jantar onde o prato principal seja sopa enlatada, mas enquanto o anfitrião e o hóspede eles trabalham juntos no serviço da casa, não existe em oferecer hospitalidade por sentir-se muito cansado, ocupado ou insuficientemente abandonado para receber alguém. Isso que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos nos alegrar, né? Porque os versículos de 17 a 21 vai dizer assim: ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas
honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E esses versículos, queridos, eles resumem a essência de uma vida cristã. Se amarmos alguém de maneira como Cristo nos ama, nós estaremos dispostos a perdoar. Se já experimentarmos a graça divina, nós desejaremos transmiti-la aos outros. Lembre-se, a graça é um favor que não merecemos. Ao oferecer uma bebida a um inimigo, não estamos ignorando seus delitos, apenas o reconhecendo, perdoando e amando, apesar de seus pecados, exatamente como Cristo fez com cada um de nós, querido. Porque nessa época em que há muitas ações judiciais e incessante reivindicação por direitos legais, a prática recomendada pelo apóstolo Paulo, ela parece ser quase que impossível. Paulo nos aconselhou a sermos amigáveis. Sermos amigáveis. Em vez de retribuirmos em justa medida, quando alguém nos ofende profundamente, o que o apóstolo Paulo nos disse para perdoarmos os inimigos. Por quê? Por que devemos perdoar os nossos inimigos? Porque, queridos, o perdão, ele pode quebrar, um ciclo de retaliações e levar a uma reconciliação mútua. Ao tratarmos bem os nossos inimigos, podemos levar o inimigo a envergonhar-se, a mudar de comportamento. Quantas vezes as pessoas se tornavam seus inimigos, nem te conheciam, falavam, pô, não gosto dessa pessoa, não gosto desse rapaz, não gosto desse diácono, mas quando ela passa a te conhecer, ela muda. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Que não devemos de maneira alguma pagar o mal com o mal. Vamos ferir-nos, tanto como vamos ferir o nosso inimigo, mesmo que este nunca se arrependa ao perdoá-lo. Vamos libertar-nos do grande peso da amargura, mesmo que ele não tenha me perdoado. Porque, querido, o perdão, ele envolve atitudes e ações. E se você considera difícil sentir-se disposto a perdoar alguém que acabou de te ofender, tente responder com atos de bondade. Se for o caso, diga a essa pessoa que gostaria de recuperar seu relacionamento com ela. Volte à amizade com ela, estenda a mão, envie um presente, sorria para esta pessoa. Então, você descobrirá que ações corretas, elas levam a sentimentos corretos. E nesse capítulo de número 12, o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre como devemos nos comportar. E ele apresentou algumas diretrizes, que guiarão a nossa vida. E essas são aí do capítulo 12. Devemos perdoar nossos inimigos, devemos nos apresentar a Cristo como um sacrifício vivo, para que nós possamos o quê? Experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que foi dada ao apóstolo Paulo, ele diz que
convém saber cada um conforme a sua temperança, porque é conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um, inclusive dando os dons, né? Porque somos um só corpo em Cristo, querido, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, o que o apóstolo Paulo diz sobre comportamento, né, como devemos nos comportar, é isso. Temos que ter responsabilidade pessoal, consagrarmos a Deus, termos humildade e fidelidade no uso dos nossos dons. Que Deus te guarde, te abençoe, que Deus te dê uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Shalom.